Quem procurou o senhor para... Ou o senhor procurou algum vereador para fazer este projeto de lei? Não, eu procurei a prefeitura à época e fui muito mal recebido. O funcionário da prefeitura simplesmente me disse que eu teria que procurar a Câmara dos Vereadores, que não era de interesse da prefeitura, ter a iniciativa do projeto de lei, e que eu teria que procurar um vereador que me representasse para que eu pudesse ter o devido zoneamento. Parece que aí fala que o zoneamento indevido, não tem nada disso, lá nem existia zoneamento, então era algo que a Câmara que iria definir. Então, já de pronto, essa primeira afirmação aí, ela não procede, porque não havia essa questão de ser ou não ser definido, porque não havia zoneamento. Ele não existia. E aí eu procurei a prefeitura, no afã de iniciar um projeto lá que pudesse ter uma atividade comercial, porque meu filho iria atingir uma determinada idade, 19 anos, que ele precisava ter algo para trabalhar. E aí, como não me atenderam, me direcionaram para a Câmara dos Vereadores. Eu procurei, foi eu quem procurei o vereador Rodrigo Caboja, e liguei para todos os demais vereadores da época. Todos me receberam muito bem e disseram que, sendo compatível com a lei, teriam todo interesse em aprovar. Então, essa foi a verdade dos fatos, ok? O vereador Caboja simplesmente liderou o documento que era de meu interesse para abrir uma atividade comercial e gerar emprego no município. Sim, então, no caso, o senhor já realizou a promessa do pagamento de 15... Perdão. No valor de R$10.000. Não houve essa promessa. Junto ao Ministério Público, é natural que eu tenha que ter assumido algo para que eu não tenha esse dissabor dessa persecução penal. Isso acontece com todo cidadão brasileiro, mas a verdade dos fatos é que não houve qualquer pagamento ao vereador Caboja, nenhum. Não houve solicitação por parte dele? Houve uma solicitação que eu achei legítima. Ele disse o seguinte: Adriano, mais à frente você me ajuda com R$2.000 de calçamento numa rua de Ermida. Eu falei, olha, Caboja, ajudo com o maior prazer, porque era correligionário deles. Mas nem isso se findou, porque ele não foi até depois, não continuou a ir até mim para buscar o valor que eu iria ajudar de calçamento, que era pagar diretamente uma empresa que iria fazer lá o derramamento de pedras, um calçamento à época que iria acontecer na região de Ermida, é o que eu me lembro. Tá? Foi o único pedido que ele me fez que eu achei legítimo. Né? Ele não estava fazendo para ele me fez um pedido à época para dar sequência num calçamento na cidade de Ermida, no distrito de Ermida. Então não houve essa solicitação de vantagem no valor de 10 mil? Hora nenhuma me pediu nada. Contemplado, senhor presidente. Lá no Ministério Público só falou uma coisa que só está falando outra? Lá só falou com o Caboja... Não, lá no Ministério Público eu falei a mesma coisa que aqui, não foi falou? Diferente não. A mesma coisa que aqui. Porém, lá no Ministério Público, a opção que é o dever deles, ou até direito funcional, eles optaram por me fazer uma proposta de persecução penal. Por orientação do advogado, falou, Adriano, ou você aceita os termos, os advogados que estejam sabem como é que isso funciona, ou você vai ter o dissabor de ter que discutir isso 10, 15, 20 anos. Eu quero é paz na minha vida. Com o objetivo de ter paz na minha vida, eu aceitei sob orientação do advogado. Ponto. Entendi. Mas o depoimento que eu dei no Ministério Público foi o mesmo que estou dando aqui. Está lá registrado. A única coisa que o Caboja me pediu, que eu achei, repito, legítimo, não vi nenhum erro nisso, que não pediu para ele, falou, Adriano, eu estou ajudando a um calçamento no distrito de Ermida. Se você puder, você me ajuda? Falei, claro, poxa. Esse pedido que o vereador Caboja fez para o senhor, o senhor sentiu isso como fosse assim, um escambo, uma troca? Eu vou fazer isso, para o senhor me dar isso? Não, hora nenhuma. Hora nenhuma. Hora nenhuma. Tanto é que eu estou dizendo aqui que eu achei legítimo. Pena que eu não ajudei, que eu não consegui realizar a ajuda, porque depois ele não me procurou mais. Então,
esse pedido, do suposto pedido para resolver, e é importante isso, esse pedido seria, o vereador Caboja, o senhor não está falando aqui, ele tem uma máxima de, o vereador Caboja, ele fala querida Ermida, ele dá um destaque, Ermida, eu tenho respeito por todos os bairros, mas fala querida Ermida. Então, isso seria lá para o bairro Primavera, em Ermida. Eu me lembro dele ter dito Ermida, num local especificamente, eu sinceramente não lembro. Tá, então esse calçamento, ele seria numa via pública, não seria sim. Uma coisa particular? É que eu estou dizendo, ele não pediu para ele, por isso que eu disse que eu achei legítimo. Ele não pediu para ele, falou, olha, nós estamos ajudando um povo que está fazendo um calçamento, eu acho que era aqueles mutirão, né, o cidadão compra a pedra ou compra a terra, não sei, tem. Aquelas parcerias, e ele queria ajudar e me pediu para ajudar. À época eu falei, ajudo, óbvio. Seria uma espécie de um adote, um bem público não legalizado. Isso. Tá Mas certo. Lembrando que infelizmente eu não ajudei, porque ele não voltou a me procurar para realizá-lo. Então o senhor não chegou a ajudar? Nem ajudar, eu cheguei a ajudar. Isso. Eu expliquei para o Ministério Público. Então o senhor não é afiliado ao Partido Caboja, o senhor não deu dinheiro a ele, e não teve isso. E o senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu estou sabendo, até porque eu já estive no Ministério Público, né, por uma acusação de recebimento aí de propina, essas coisas, né, o que é uma pena, mas, sinceramente, isso comigo não ocorreu. Segundo o auto da denúncia do processo do Ministério Público, o senhor procurou o vereador Caboja, solicitou o mesmo que pudesse apresentar um projeto para alterar o zoneamento do seu imóvel. O senhor confirmou isso? Confirma? Só faço uma pequena correção. Não é alterar, eu não sei se a nomenclatura é essa. Não existia zoneamento, ok? Eu o procurei para definição de um zoneamento. Porque senão fica parecendo que lá era, exemplo, residencial e eu quis passar para comercial. Não, não houve, porque não existia nenhum tipo de zoneamento lá. Você procurou o Rodrigo Caboja por iniciativa própria sua? Ou alguém te indicou ele? Não, iniciativa minha. O senhor tinha conhecimento de algumas práticas de propina para a apresentação desse tipo de projeto aqui na Câmara? Não, não tinha. Tá. O pedido que ele te fez de R$2.000 para ajudar no calçamento lá em Ermida, foi antes ou foi depois da aprovação do projeto? Foi bem depois, na verdade, porque demorou aqui na casa. Foi num bate-papo nosso, independente num bate-papo que eu encontrei com ele na rua. Ele, você vai me ajudar, estou precisando com o meu pessoal lá de Ermida, tal. Foi algo completamente informal. Tá, mas foi depois da aprovação do projeto. Agora eu quero que o senhor confirme de novo. Ainda segundo os autos, o vereador Caboja solicitou a você um pagamento de R$10.000 para apresentar o projeto. Procede? Não procede, eu expliquei isso. Não houve esse pedido. É porque eu queria ouvir de novo. Obrigado. O NPP que o senhor assinou, né, no Ministério Público, a denúncia feita pelo Ministério Público, que reflete o NPP, ela não reflete a realidade dos fatos. A visão do Ministério Público é como eles virem. E existe esse instrumento jurídico e por orientação de advogado, eu fiz essa opção. O senhor é advogado, o senhor sabe, como com o cliente, claro, ele quer paz na vida dele. Claro. E buscando a paz na minha vida, eu não quero ficar discutindo isso, eu prefiro achar a melhor solução. Mas, mesmo o depoimento que estou dando aqui foi dado lá no Ministério Público. Tá, então, o único pedido que houve por parte do Caboja foi uma ajuda para ajudar em calçamento em Ermida. Sim. Então, estou indo raciocinando certo. E repito, que não se realizou, infelizmente. Como é que é? Que não se realizou, infelizmente. Ok. O senhor, por ter sido réu, né, nesse processo inicialmente, né, ter assinado um acordo de não persecução penal depois, deve ter ouvido, né, ter tido contato com outros réus também nessa operação, creio eu. Estou certo ou estou errado? Não, sinceramente, doutor, eu não tive. Não tive porque a minha opção foi de discrição, foi de reservar a minha verdade dos fatos. Eu não achava que era lícito da minha parte ficar discutindo esse tema com outros réus, entende? Entendi. Sinceramente, eu fiz um papel extremamente
racional. Fui lá, dei meu depoimento, o advogado trouxe uma proposta de acordo, conversou comigo, eu acordei, mesmo em minha contrariedade, mas acordei, tá certo? E não toquei mais no assunto e fui viver minha vida. Tá. Márcio, gostaria de saber do senhor se o senhor ouviu dizer, por ter estado neste meio, independente de querer se envolver ou não, né, se teve outros réus que assinaram acordo de não persecução penal com o Ministério Público que estava igual o senhor, insatisfeitos, não era aquilo que eles queriam fazer, não era aquilo que eles queriam ter dito. Seria leviano da minha parte falar por eles, né? Eu não posso dizer por eles. Mas existem outros réus, né? Outras pessoas com a mesma discussão do tema, entende? Não sei os motivos que o levaram a aceitar ou não aceitar a proposta do MP, tá certo? Não tive qualquer discussão com eles, então eu não tenho como te responder. Você não ouviu dizer, não teve esse ouvido dizer, não? Não tem como eu te responder isso. Tá, agora uma última pergunta, até mesmo para justificar por que o senhor está aqui, igual o Edson falou aqui, né? Já que não teve nada, por que o senhor está aqui? O que gerou o senhor frequentar o Ministério Público lá foi uma conversa, uma interceptação telefônica, onde o senhor comentou com Nicásio Diegues Júnior, né, que pagaria 2, seria pediu 10, pagaria 2 e tal. Nessa conversa, o senhor afirmou, consta das escutas telefônicas, que o senhor estava bêbado. O senhor confirma? Não é bêbado. Foi uma brincadeira infeliz que eu fiz com o Nicásio. Na época eu tinha uma loja que o Nicásio havia me oferecido. A gente estava montando uma loja para o meu filho. Eu tinha acabado de tomar alguns vinhos com alguns fregueses lá, de alguns vinhos que tinham chegado. E eu, indo para casa, o Nicásio me liga, a gente, na gozação, na brincadeira, eu comentei isso com eles, fui muito infeliz, tanto é que hoje está me causando esse tipo de constrangimento. Mas eu expliquei isso para o Ministério Público, eu falei, olha, pode até ver pelo sotaque da minha voz, que eu não estou com as minhas faculdades mentais em dia. O senhor tinha feito o uso de bebida alcoólica, então? Sim. Estava alterado, então? Sim, né? Repito, foi uma brincadeira infeliz, mas arrazoada em as duas ou três garrafas de vinho, numa turma que estávamos. Tranquilo. Obrigado, meu amigo. Até mais.